Muito bem, estamos com o economista e consultor econômico financeiro André Moraes aqui na Supermanhã. Muito obrigado pela participação do senhor, muito bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Sempre que há algum tipo de incidente, seja ele uma guerra, seja um desastre natural como esse do Rio Grande do Sul, o preço de diversos produtos acaba sendo impactado. Quando não de todos os produtos acaba havendo esse impacto. Então, é natural que exista, nesse momento, uma preocupação com o aumento de insumos agrícolas aqui no país, justamente por conta dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Não é isso, André? Perfeitamente. Porque a grande questão do Rio Grande do Sul agora, né, é que o Rio Grande do Sul ele é um gigante produtor, a gente poderia dizer assim, né, de arroz. Né? O arroz nacional, cerca de 70% do arroz nacional, a produção é feita no Rio Grande do Sul. Né? E aí a gente não está tendo agora um problema apenas de colheita. Né? A gente está tendo, por exemplo, um problema de colheita, um problema na plantação, problemas nos armazenamentos de arroz, que também foram afetados aí por essa tragédia, né? E aí essa medida do governo, na verdade, ela vai tentar, inclusive via Conab, né? Porque para fazer essa compra direta eles vão tentar evitar que isso passe na mão de alguns distribuidores, para a gente não ter, por exemplo, especulação, né? Do preço do arroz aí, porque em momentos de tragédia, né? A gente sabe que já tiveram alguns que o pessoal, por exemplo, segurou água mineral para vender num preço mais elevado, né? Então, para tentar evitar esse tipo de coisa, porque a gente está falando de um alimento básico, né? O governo federal vai fazer isso aí, né? Via Conab. Inclusive, já foi autorizado, né? Fazer essa política aí de compra de arroz especificamente, né? No caso de feijão, que o presidente Lula mencionou, né? Na verdade, um grande produtor é o Paraná, né? Mas aí como a gente estava conversando há pouco, né? Existe aquela questão também de estoque, né? Então vai faltar, né, na produção para complementar aí a parte da parte de feijão também. Perfeito. E por vezes as pessoas não sabem, mas existe a Conab, que possui inclusive armazéns de diversos produtos no país, justamente para tentar manter o preço. Às vezes para elevar o preço, às vezes para reduzir o preço. É uma política governamental existente há muito tempo. Às vezes ela é mais utilizada com maior frequência pelo governo federal, outras vezes é menos utilizada, mas o governo possui esse tipo de armazéns e de política para regulação de preços, não é isso? Perfeitamente, né? A ideia, né? Primeiro que a gente está tratando de alimentos que são básicos na mesa do consumidor brasileiro, né? Da população brasileira. Então, são itens que são considerados principais, inclusive na nossa cesta básica, né? Que a gente consome aí no dia a dia. Então, quando a gente tem um aumento no preço desses itens especificamente, né? E aí é evidente que o feijão e o arroz são aqueles itens que são clássicos nossos aqui do nosso país, né? Isso sacrifica ainda mais aquelas pessoas que têm uma renda mais baixa, né? Inclusive, é a grande maioria do nosso país, infelizmente. Então, medidas precisam ser feitas para tentar conter aí exatamente esses problemas. E geralmente o impacto de aumento ele chega muito rápido nos mercados, nas feiras. A redução ela acaba demorando um pouco mais por diversos fatores. Né? Por exemplo, uma safra perdida, vamos hipoteticamente aqui imaginar que boa parte da safra de arroz esteja perdida no Rio Grande do Sul. Ou a que já está estocada, ou aquela que estava em vias de plantação, ou que já estava justamente na roça, já estava na terra. Vamos imaginar que essa safra já esteja hipoteticamente perdida. Não é de um dia para o outro, não é na outra semana que se consegue plantar o arroz, colher e distribuir. Então, o impacto de aumento, geralmente, ele chega mais rápido, só que de redução, ele é bem mais lento, não é isso? Exatamente, né? A gente sabe que, por exemplo, quem produz sabe que existe o tempo de plantar e um período específico de cada vegetal, enfim, de hortaliças que demora um determinado período, né? E grãos, principalmente, que demoram um determinado período para poder a gente ter o plantio e colheita, né? Então, de fato, não é algo que a gente consegue resolver num tempo tão rápido assim, né? E aí, enquanto isso não acontece, é exatamente essa função aí do governo fazer essa medida, né? E aí, inclusive, ele pode entrar tentar fazer algumas políticas, por exemplo, de tentar reduzir imposto nessa importação, né?
para tentar fazer com que esse alimento realmente não chegue mais caro. E o impacto disso na nossa região? Pois as pessoas podem pensar, mas é longe, isso é lá no Rio Grande do Sul, nós estamos em Pernambuco, tão distante. Ah, em relação ao feijão, tem um feijão que é produzido em Irecê, na Bahia, a gente compra o de lá, a gente não precisa comprar do Paraná, mas é tudo interligado, não é isso? Pois é, e como a gente falou agora no começo, né? Por mais que seja longe, mas veja, 70% da produção de arroz ela é feita no Rio Grande do Sul. Alô, André? Né? Agora, é evidente que isso vale pequeno produtor, né? Entendi. O pequeno produtor ele tem uma importância muito grande também numa situação como essa, né? Afinal de contas, ele consegue manter em determinados momentos a questão da produção. Existe algum risco inflacionário no país, a inflação aumentar, a gente tem um pico aí de inflação justamente por conta dessa questão alimentícia, dessa questão alimentar? Olha, podemos sim ter algum tipo de pressão inflacionária, mas isso a gente só realmente vai saber, né, quando for analisado aí a que preço vai ser adquirido esse arroz, né? Então, provavelmente ele vai ter um custo superior ao que a gente compra aqui no país, até por razões óbvias, né? Mas isso a gente realmente vai ter que acompanhar, tá? Mas lembrando também, né, que o arroz e o feijão, eles têm um peso importante, mas ele é um dos itens da cesta, né, que compõe ali aquele cálculo de inflação, tá? Então, eles são realmente mais consumidos, né? Agora é ficar atento aí para ver a que preço vai ser essas aquisições aí, essas importações. E nós também vai ser consumidores... por um determinado momento, né? Isso não vai ser também, se Deus permitir que as coisas se voltem ao normal lá, né? Que a região tem sofrido bastante, né? Para que a gente comece a retomar aí a produção. Perfeito. Nós consumidores temos duas escolhas. Uma é substituir, se perceber que o arroz está ficando caro, substituir por outro produto, poderia ser, por exemplo, um macarrão ou algo equivalente, ou então comprar mais. Só que o comprar mais também gera justamente essa pressão para elevação de preço. Quando a gente, por exemplo, eita, o arroz vai ficar mais caro, eu vou no mercado agora comprar. Quando o proprietário do mercado perceber que está vendendo mais e está difícil de comprar e está comprando por um preço maior, ele vai repassar esse custo para o consumidor. Então são as duas possibilidades que nós temos. Ou ir comprar, ir direto no mercado e buscar mais, guardar, ou então substituir por um outro produto. Sem dúvida nenhuma, né? Apesar de que, né, o feijão e o arroz, como eles são itens assim que são muito consumidos e está realmente no dia a dia da mesa do brasileiro, eles são, de fato, produtos que são, assim, a gente consegue sim substituir, né? Mas é mais provável, tá, que a gente veja uma redução realmente no consumo, tá? Porque, assim, quando a gente vê, por exemplo, um aumento no preço da carne, é mais fácil a gente substituir a carne pelo frango, ou é mais fácil a gente substituir pela carne de porco, né? Ou outras opções. Mas quando a gente trata de itens, assim, que são bastante consumidos, né, que o brasileiro ele vai ter dificuldade de abrir mão, às vezes a gente tende a consumir menos, né, mas sim pode, evidentemente, que fazer a substituição de alguns itens, né, pelo menos durante um determinado período. Passa um pouquinho de vontade, depois volta a comer, né? Depois volta. É verdade. Procurar alternativas, né? Perfeito. Eu quero agradecer a sua participação aqui na Supermanhã da Rádio Jornal para que as pessoas entendam, né, esse jogo que pode estar acontecendo daqui a pouco, que é a questão de vamos importar para baixar preço, mas quando importa já vem mais caro, de repente quando vem mais caro o repasse pode haver para o consumidor, esse repasse acontecendo pode impactar na inflação, tudo está absolutamente ligado. Um simples balançar de asas de borboletas num país pode transformar isso numa grande manifestação em outros locais. Muito obrigado pela sua participação aqui na Supermanhã da Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns. Eu que agradeço, amigo. Contem conosco e um forte abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o André Moraes, aqui na Supermanhã, na Rádio Jornal.